Fala família Palmeiras, moleque palestrando na área. Galera, Palmeiras negocia empréstimo de zagueiro. Thiago Almada, temos novidade pelo jogador. E Vitor Roque recebe diversas sondagens. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Roda a vinheta. Rapaziada, é o seguinte, o Palmeiras está negociando um empréstimo de Benedetti ao Atlético Paranaense. É uma pena que o jogador não teve o espaço que ele precisava aqui no Palmeiras, que ele merecia, porque é um baita zagueiro, né, pessoal? O Palmeiras novamente emprestando um jovem da sua base, como foi o caso do Gilberto, também está emprestado ao CAP. O empréstimo do Benedetti seria até o fim do ano. Galera, o Palmeiras pode errar muitas vezes em emprestar alguns jovens de sua base e não aproveitá-los no profissional, mas nesse caso aqui não é igual ao do Gilberto, vale a pena. Isso porque o Benedetti não ia ter espaço de qualquer jeito. Com a possível subida do profissional, do Koné, e a chegada de um zagueiro de alto nível que o Palmeiras está querendo trazer, na próxima janela, o Benedetti não teria espaço de jeito nenhum, nem que fosse um joguinho assim, porque o Koné, na minha opinião, é até melhor que o Benedetti. No caso do Gilberto, o Palmeiras realmente errou, porque é um lateral direito muito bom, que valeria a pena de pelo menos deixar no banco, para ser o substituto do Giai ou do Kelvin. Para mim, o Gilberto é até melhor que o Jai, mas no caso do Benedetti realmente não valeria a pena mantê-lo aqui no Palmeiras. E com essa proposta, ele rodaria o Brasil e teria mais oportunidade em um clube que, querendo ou não, é inferior ao Palmeiras e evoluiria bastante. Quem sabe com essa evolução que ele teria, o Palmeiras não trouxesse ele de volta mais maduro. Em seguida, vamos falar do argentino Thiago Almada. Sim, pessoal, depois de muitas novelas, depois que o Palmeiras quase fechou a contratação do meio atacante, parece que essa novela está tendo um fim, e é um fim até que bom. O Atlético de Madrid notificou que Thiago Almada é um jogador negociável. Ele não deve ficar no Atlético de Madrid e ele deve ser negociado. Apesar que ele está apresentando um futebol muito bom por lá. São poucas partidas que ele entra como titular, mas quando entra, entra jogando bem. O argentino tem qualidade. Porém, eu acho que se ele viesse para o Palmeiras, ele ia ter mais oportunidade. Ele ia com certeza ser titular. E se, por exemplo, a gente formasse um time com o Ares e com o Thiago Almada, ia ficar imbatível. John Aras já joga muito bem no meio campo, com o Andreas Pereira e com o Maurício. Mas se colocasse uma Almada ali também, ia ficar absurdo. A gente sabe do desejo do argentino, que é se manter na Europa por mais um tempinho. Ele não quer sair da Europa agora. Porém, com essa falta de espaço, o Atlético de Madrid quer mantê-lo aqui, lá na Espanha, por enquanto, e vendê-lo pós-Copa do Mundo, que aí a janela vai editar bastante. Porque eu não sei se vocês sabem, mas muitos jogadores que vão para a Copa do Mundo, como o Flaco Lopes, John Arias, o Vitor Roque e vários outros, eles vão lá principalmente para serem observados. Porque muitos clubes europeus começam a prestar atenção nesses jogadores a partir desses torneios mundiais. E é aí que o Thiago Almada vai entrar. Porque com ele jogando pela Argentina, que é a atual campeã, que é a favorita, ele deve jogar muito bem, porque ele tem feito muitos jogos muito bons pela Argentina. E é aí que o Palmeiras tem que aproveitar. O Palmeiras, inclusive, fez uma proposta de 25 milhões de reais para tê-lo. Mas o Atlético de Madrid queria cerca de 50% dos direitos do jogador. Mais ou menos o que o Barcelona queria ali. Uma negociação muito difícil, mas que se o Palmeiras conversar certinho, apresentar o projeto para o jogador e que ele vai ter mais oportunidade aqui no Brasil e jogando num clube que é gigante, ia dar muito certo. O Thiago Almada, quando ele jogou aqui no Botafogo, ele chegou do Atlanta United. Nesse aí, ninguém conhecia muito dele. Ele tinha vencido uma Copa do Mundo com a Argentina, mas não era aquele reconhecimento de todos os torcedores. Ele começou a ser conhecido mesmo quando ele jogou aqui no Botafogo. Apesar que foi um período muito, pouquíssimo tempo. Jogou cerca de 6 meses por aqui, porque o Botafogo tinha um acordo com o Lyon, que assim que terminasse esse contrato de 6 meses, ele ia pelo Lyon, porque na época o Textor era dono desses dois clubes, o Lyon e o Botafogo. No Lyon ele não teve espaço,
E com isso ele foi vendido para o Atlético de Madrid quando estava emprestado pelo Botafogo. O Botafogo até tentou trazer ele de volta, inclusive teve até uma multa que eles não pagaram. O Palmeiras pode acabar trazendo ele sim, mas não nessa janela. O Palmeiras tem que aproveitar após a Copa do Mundo que a janela vai se mexer bastante. E para nós finalizarmos o nosso vídeo com chave de ouro, vamos falar do Tigrinho, do Vitor Roque. Como vocês sabem, pessoal, Vitor Roque é um jogador muito valioso. E o que acontece? O Palmeiras não quer vendê-lo agora, porque quer esperar após o meio do ano, após a Copa do Mundo, para chegar propostas muito altas. O Palmeiras quer cerca de 60 a 65 milhões de reais para liberar o atleta, muito dinheiro, né? A Europa deve fazer um valor até mais alto do que isso, mas a tendência é que Vitor Roque acabe deixando o Palmeiras em breve. O Palmeiras está tentando com de tudo para trazer um atacante de alto nível também, do mesmo nível do Vitor Roque. A gente já comentou aqui do Gabriel Jesus. O Palmeiras também teve a possibilidade de tentar abrir conversas com outros atacantes do Oriente ali. Mas o Gabriel Jesus é o favorito para voltar ao Palmeiras. Teve o caso do Richarlison também, mas o Palmeiras acabou não avançando nas conversas. Gabriel Jesus é o favorito para vir para cá, pessoal. Pensa, é uma possibilidade muito boa. E com ele retornando para casa, o Palmeiras conseguiria vender muito mais camisa. Porque quem aqui no Brasil não é fã desse moleque, né? Até os que são torcedores da seleção brasileira, que conheceram ele por lá, apesar de ele não ter feito muito sucesso, muitos torcedores adoram ele. E sobre o Vitor Roque que eu estava falando, o Vitor Roque está recebendo proposta de Tottenham, Chelsea, até mesmo o Barcelona está interessado em levar ele de volta, mas eu sinceramente acho que ele não ia dar certo. E o Chelsea é o favorito para tirá-lo daqui. O Chelsea está querendo levar o jogador para lá, porque possivelmente o João Pedro deve deixar o clube em breve, porque está recebendo muitas propostas. Imagina, pessoal, seria muito interessante a gente ver Estevão e Vitor Roque jogando juntos lá no Chelsea. O Estevão que está jogando muito na Inglaterra, com ao lado do Vitor Roque no ataque, João Pedro, ia ficar um baita de um ataque, né, pessoal? Absurdo. Por isso que eu falo, é muito interessante a gente ver jogadores que estão fazendo sucesso aqui no Brasil irem bem na Europa. Como eu disse para vocês em outros vídeos, eu queria muito ver Vitor Roque e Flávio Lopes jogando na Europa. Ia ser muito interessante. Flávio Lopes também deve deixar o Palmeiras em breve. O Alan, o Benedetti tinha recebido uma proposta muito alta do Arsenal, mas acabou que não foi. Mas era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Galera, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês nunca perderem os vídeos novos. Aqui tem vídeo todo dia, novidades do nosso Palmeiras, reacts e muito mais. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares para que eles conheçam o nosso canal e a gente cresça cada vez mais. E é claro, nossas queridas perguntas matinais que eu sempre faço aqui para vocês. Vocês acham que vale a pena vender o Vitor Roque agora ou esperar até o meio do ano, que a janela vai esquentar demais, que as propostas vão chegar muito altas? Deixem aqui nos comentários. E o Almada, vocês ainda tentariam um jogador ou procurariam um que tenha a mesma posição que ele? Eu sinceramente esperaria para o Atlético de Madrid tomar uma decisão e ficaria ali em cima, tipo, secretamente ali em cima, para sempre fechar com o jogador. Mas vamos aqui deixar os comentários de vocês, deixem os comentários e também quero deixar a pergunta do Benedetti. Vocês acham que vale a pena vir emprestar ele para o CAP, para ele rodar pelo Brasil, ficar mais maduro e quem sabe voltando para o Palmeiras tendo mais espaço? Também deixe aqui nos comentários. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e avante palestra.